Google Ads para farmácias. Quando falamos de Google Ads para farmácias, temos que prestar atenção em alguns detalhes muito importantes. Por quê? Quando pensamos em anunciar farmácias, logo nos vem à mente também anunciar medicamentos. E quanto a isso, o próprio Google tem algumas restrições que eu vou passar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar com anúncios no Google Ads para farmácias é que o estabelecimento, seja ele uma farmácia online ou uma farmácia física, essa deve ter um registro na Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. E quando a gente fala em medicamentos, sobre o ponto de vista de anúncios, a gente tem que tomar cuidado porque o Google ele é bem criterioso sobre isso. Primeiro, vamos entender quais são as diferenças. Nós temos os medicamentos de venda livre, os medicamentos controlados e os medicamentos de uso restrito. O mais fácil é o de venda livre. Quais são? São aqueles que para comprar você não precisa de uma receita médica. Por exemplo, alguns remédios para dor, como ibuprofeno, dipirona, a gente não precisa de receita. Já os controlados e os restritos, eles precisam de receita. E eles têm diferentes níveis de controle, digamos assim, entre o controlado e o restrito. Os remédios controlados, eles são substâncias com ação no sistema nervoso central capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pelo qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle para substâncias comuns. São vendidos por meio de receita e os anunciantes de medicamentos controlados precisam ter a certificação do Google para veicular anúncios referentes a esse tipo de medicamento. E quando você vai anunciar mesmo com essa licença, você não pode colocar o nome do medicamento controlado na palavra-chave, como por exemplo, Rivotril. E aqui alguns exemplos de medicamentos controlados. Nós temos os estimulantes, os benzodiazepínicos e os opioides. Aqui temos a Ritalina, as anfetaminas, o diazepam, o Xanax, codeína e morfina. Ok. E nós temos também os de uso restrito. O Google não permite o uso de termos relacionados a esses medicamentos restrito, tanto no anúncio, na página de destino, na palavra-chave, nem no código-fonte das páginas da web. Alguns exemplos, como antibióticos, anti-inflamatórios não esteroides e antidepressivos ansiolíticos. A questão é que quando a gente lê a política do Google sobre isso, ele acaba meio que misturando medicamentos controlados com medicamento de uso restrito. O melhor caminho, se você conseguir essa licença, essa certificação do Google para anunciar um medicamento controlado ou restrito, é você testar isso. E também eu vou deixar aqui na descrição uma lista que o Google entende como sendo de medicamentos controlados. Também há alguns pontos sensíveis que não se podem anunciar, como por exemplo, você não pode anunciar nada que seja abortivo. Isso aqui é bem simples e é direto ao ponto. E substâncias não aprovadas também não pode anunciar, como por exemplo, produtos que contêm efedra, produtos com na verdade, o HCG, quando está associado à perda de peso ou controle do peso, quando promovido em conjunto com esteroide anabolizante, suplementos herbáceos e dietéticos com ingredientes farmacêuticos ativos ou perigosos, produtos que sugerem ser tão eficazes quanto substâncias ou medicamentos controlados, produtos não aprovados pelo governo, que são comercializados de forma a implicar que seu uso é seguro e eficaz para evitar, curar ou tratar determinadas doenças ou enfermidades, produtos que estavam sujeitos a qualquer aviso ou ação regulamentar ou governamental, e produtos com nomes muito semelhantes aos de substâncias farmacêuticas, suplemento ou substância controlada reprovada. Também não pode anunciar aldeia e nem melatonina. Além de farmácias, o que entra nesse conjunto de regras aqui do Google são fabricantes de produtos farmacêuticos. E aqui há uma separação. Tem os medicamentos novamente de venda livre, os controlados, e os analgésicos opioides controlados. Os de venda livre pode anunciar. E os fabricantes precisam de uma certificação do Google para poder veicular anúncios, mesmo que for medicamento de venda livre. Agora, entrando na parte que influencia diretamente o seu resultado, vamos falar agora da ficha da empresa.
Nós estamos falando de Google Ads, por que falar da ficha do Google Meu Negócio? Porque ela acaba integrando, de certa forma, a estratégia. Então, se você tem uma ficha da empresa, que é a ficha do Google Meu Negócio, como era chamada antes, bem cuidada, você pode ter bons resultados através dela. Você tem que manter a ficha atualizada, você coloca o seu site nessa ficha, coloca a sua rede social, mantenha as mídias, fotos atualizadas dela, a localização, responda todos os comentários, principalmente os negativos. Você pode tomar ações para aumentar as avaliações positivas. E o e-mail que você administra essa ficha, que seja o mesmo que você também administra o Google Ads para fazer as campanhas para essa mesma farmácia. Por que é tão importante essa ficha? Essa ficha, eu falo que o Google Meu Negócio é a rede social dos negócios locais. Você coloca foto, vídeo, as pessoas comentam, você interage com seus clientes, as pessoas podem te ligar. Então há realmente uma interação ali com os seus clientes. Então é muito importante essa ficha. Indo agora para a parte das campanhas. Inicialmente você pode começar com 2 campanhas. Uma campanha focando em divulgar a farmácia, e que você pode dividir em 3 grupos de anúncios, com foco só no estabelecimento. O que é isso? Farmácia, alguma coisa. No outro grupo de anúncio, você pode colocar farmácia e cidade, e no outro grupo de anúncio, farmácia e bairro. Se for em cidades grandes, isso funciona muito bem. Então, por exemplo, algumas palavras-chave que você pode usar aí e depois expandir conforme for melhor para o seu negócio. Farmácia aberta agora, farmácia perto de mim, farmácia mais próxima. Já no outro grupo de anúncio, que acompanha a cidade, é farmácia Curitiba 24 horas, farmácia mais perto de mim, Curitiba, que seja. No bairro, por exemplo, farmácia do Tatuapé. Já a segunda campanha, você pode trabalhar com uma campanha de branding ou uma campanha de proteção, que ela está relacionada ao nome da farmácia. Por exemplo, as grandes redes fazem muito isso. Por exemplo, a gente tem a Droga Raia, também a gente tem a Farmácia Issei, por aí vai. E também, você tendo disponibilidade para isso, você pode fazer campanhas para medicamentos de venda livre. E aí você pode separar essas campanhas por medicamentos. Por exemplo, por nimesulida. Por exemplo, farmácia nimesulida em Maringá, comprar nimesulida em Curitiba. E assim por diante. E você pode usar tanto um princípio ativo como um nome comercial. Só toma cuidado com esse nome comercial. E como que será a configuração básica de cada uma dessa campanha? Primeiro, você pode setar essa campanha como uma campanha de leads na rede de pesquisa. Você pode desativar a rede de display e os sites parceiros. A localização você vai usar com raios. Como que funciona? Você vai fazer vários raios. Eles vão se sobrepor, mas não tem problema algum. Pode fazer. Cada raio ele vai estar centrado no endereço que está na ficha da empresa. Por exemplo, se você tem uma farmácia na Avenida Brasil número 1000, você vai colocar cada raio desses aqui com o centro na Avenida Brasil número 1000. Você pode colocar vários raios, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e até a cidade. Isso se, importante, se você consegue atender todos esses raios. Se você consegue até 5 km, você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Pode colocar esses 5 raios. Se você consegue um pouco mais, aí você vai ajustando. Por que fazer isso dos raios? Quando você estiver acompanhando a sua campanha lá pelo Google Ads, você vai ver que alguns raios eles acabam tendo mais impressões e mais cliques do que os outros. Então depois você pode trabalhar nisso. Horário das campanhas. Você pode colocar tanto no horário de funcionamento da farmácia ou 24/7. Principalmente se for uma farmácia que realmente fica 24 horas. Ou você pode colocar apenas alguns dias específicos. Mas para iniciar, eu recomendo que você coloque 24/7. Quais recursos que você vai colocar nessa campanha? De ligação, de local, o site links, frase de destaque, snippet estruturado, imagem e uma novidade, se sua conta já tiver, a mensagem para o WhatsApp. Nem todas as contas liberou isso aqui ainda, mas a tendência é que com o tempo mais contas tenham esse recurso adicionado. Vamos falar um pouco sobre as palavras-chave das campanhas. Primeiro, o que você precisa negativar aqui? Tudo que for grátis, gratuito, de graça e barato,
tudo relacionado à doação, doar, doação, descarte, porque às vezes tem farmácia de descarta medicamento e você não quer que as pessoas procurem necessariamente sua farmácia para descartar, nem para doar. Também em conta popular, SUS, modelo, prefeitura, postinho, posto de saúde. Atenção, não precisa ser apenas e exatamente essas palavras. Você coloca elas e vai adicionando palavras negativas conforme for necessário e você julgar conveniente. Palavras de baixo calão, que são os palavrões e palavras que denotam coisas negativas. E também você pode negativar o nome dos concorrentes. Porque quem procura pelo nome do concorrente quer aquele determinado concorrente. Quantas palavras-chave positivas você pode adicionar ela em cada grupo de anúncios, tanto em frase, que é entre aspas, e depois em exata, que é entre chaves. Aí você tem que pensar o seguinte: como que as pessoas pesquisam? As pessoas pesquisam pela necessidade de uma farmácia mais próxima ou pela necessidade de urgência. Não só isso, mas são alguns indícios. Então, o que tem a ver com a proximidade? Farmácia mais próxima, farmácia perto, farmácia mais perto de mim, farmácia mais próxima em nome da cidade. E urgência e necessidade tem muito a ver com farmácia 24 horas, farmácia aberta agora. Então, conforme isso se encaixa no seu modelo de negócio, você vai trabalhando em cima disso. Falando de orçamento agora, recomenda-se R$50 por dia por campanha, com um adendo que na campanha de branding você praticamente vai ter um gasto irrisório se comparado com as outras campanhas, a não ser que você seja uma farmácia a nível nacional e seja muito famosa. Falando agora também sobre para onde as pessoas vão quando elas clicarem no seu anúncio. Elas vão para uma landing page. Eu recomendo fortemente que você use uma landing page. Nessa landing page, ela tem que ter o foco no produto ou serviço anunciado. Por exemplo, se você bate muito forte na questão que é uma farmácia 24 horas, tem que ficar muito claro nessa página de destino que é uma farmácia que atende 24 horas. Ou se é uma farmácia no bairro X, tem que estar explícito ali que essa farmácia atende o bairro X. E quais que são os principais pontos de contato que você coloca nessa landing page com a sua audiência? Os dois mais importantes são o telefone para ligar e o botão para o WhatsApp. Você pode perguntar assim: eu já tenho o botão para o WhatsApp, eu preciso do telefone para alugar? Preciso do telefone para ligar? Sim, o telefone é muito importante. Às vezes você é uma pessoa que não consegue digitar tão rápido, não tem tanta habilidade, ela está com uma certa pressa. É interessante que seja feito de uma forma mais ágil através da ligação. Também você pode colocar um atendimento com formulário com inteligência artificial e o formulário mais uma página de obrigado. Isso aqui ele não funciona muito bem para quando a pessoa está na necessidade ou urgência. Às vezes, quando a pessoa está procurando mais alguma coisa, cotando preço, vendo opções, mas pode ter também. Mas os dois importantes são telefone para ligar e o botão para o WhatsApp. E também não esqueça dos botões de interação que você pode colocar na landing page, que é um botão que direciona para o Instagram, para o Facebook, para o Google Maps e, porventura, se tiver o YouTube ou algum outro canal de relacionamento. E também, o que determina o seu sucesso ou fracasso é o seu atendimento. Tenha um atendimento prestativo, solícito, educado, proativo, interessado. Eu sempre dou essa dica para finalizar com perguntas, porque quando você finaliza a sua fala, o atendimento finaliza com alguma pergunta, a pessoa do outro lado ela tem que tomar alguma ação. Por exemplo, olá, vocês têm Nimesulida? O que é melhor o seu atendente falar? Sim, temos. Ou perguntar assim, ou perguntar. Sim, eu tenho Nimesulida na dosagem XYZ. Eu tenho em caixa com 10 ou 20 comprimidos. Qual fica melhor para você? Você entende que isso gera uma ação da pessoa? E também fazer sempre um follow-up. A partir do momento que a pessoa entra em contato com a sua farmácia, por exemplo, ela preencheu um formulário, ela envia um WhatsApp, você já tem o número dela.
E com a autorização dela, você pode, como exemplo, colocar ela numa lista de transmissão e enviar promoções periodicamente. Assim você pode conquistar mais um cliente. Continue acompanhando aqui esse canal e tenha acesso a muito mais conteúdos relevantes como esse. Lembrando que na minha agência nós temos consultoria especializada e também podemos dar todo o suporte que você necessita para anunciar online o seu negócio. Então, se você deseja a nossa ajuda, clique aqui embaixo na descrição do nosso site.